Aqui é o professor Celso, professor da parte de legislação de trânsito, preparando vocês para o concurso da Guarda Municipal do Cabo de Santo Agostinho. Logo aqui atrás de mim está um exemplo claro do cumprimento do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, onde as forças se unem em um policiamento extensivo de trânsito para fazer cumprir a lei, como está lá no inciso 1º do artigo 24, o cumprir, fazer cumprir. O artigo 24 também fala da integração entre os órgãos de polícia para realizar o policiamento extensivo de trânsito e a fiscalização. Aqui atrás vocês podem ver que tem alguns veículos que já foram retidos e serão posteriormente removidos, cumprindo mais um requisito do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro. Pessoal, está chegando a hora da prova e a gente tem que começar a dar uma estudada, massificar na mente. Vamos lá, vamos dar algumas dicas para vocês aqui super importantes. Primeiro, o município, ele é integrante do Sistema Nacional de Trânsito, certo? As guardas municipais também são integrantes desse mesmo sistema por meio do grupamento de trânsito aqui. Alguns municípios aqui de Pernambuco já fazem esse trabalho de fiscalização. Alguns têm convênios com o Detran, outros têm convênio com o DR. O Cabo tem convênio com o Detran Pernambuco e o DR, o convênio está sendo renovado, segundo as informações que nós recebemos aqui. Eu, como integrante aqui da Guarda do Cabo, digo a vocês que vale a pena fazer esse concurso, vale a pena se dedicar. E pessoal, vamos lá. Quais são as medidas administrativas e penalidades que podem ser aplicadas pelo município, certo? O artigo 24 fala em penalidades, medidas administrativas. E a gente tem que saber quais são as medidas administrativas que podem ser aplicadas pelo município. E também quais são as penalidades e quais infrações que são de competência. Surge aí uma palavrinha que não é muito comum no nosso dia a dia, competência. O que significa isso dentro do contexto do ordenamento jurídico? Competência, pessoal, tem aquela pessoa, aquele agente que na prática do ato administrativo, ele tem o poder legal para fazer aquela ação em nome da autoridade de trânsito, no caso, os agentes de trânsito de fiscalização. A competência significa isso, o poder legal, o amparo da lei para fazer uma determinada ação de fiscalização. E vamos lá, as medidas administrativas são as seguintes, segundo o artigo 269 do CTB. Remoção, retenção, recolhimento, realização, transbordo de excesso de carga. Então a gente tem que entender o seguinte, primeira dica, medida administrativa, pessoal, para não confundir com penalidade, começará sempre com a letra R ou com a letra T. Nenhuma penalidade começa com a letra R. Dentre as penalidades, nós temos a multa, a suspensão do direito de dirigir, a cassação do documento de habilitação, frequência obrigatória em cursos de reciclagem. Então, a gente tem que estar atento. O município ele pode aplicar a penalidade de multa nas infrações de circulação, parada e estacionamento, excesso de dimensão e peso, certo? Vamos lá, repetindo. A penalidade que pode ser aplicada pelo município é a penalidade de multa referente às infrações de circulação, parada e estacionamento, excesso de peso e cargas excedentes, caso não sejam regulamentadas. As medidas administrativas, elas começam sempre com a retenção, pessoal, onde o agente de trânsito, para averiguação, ele retém inicialmente. Caso esse condutor, esse proprietário não consiga solucionar o problema, o agente vai passar para uma segunda medida administrativa, que é a remoção do veículo. Ele confeccionar um termo de remoção e esse veículo será levado para um depósito. Assim como prescreve lá o artigo 24, a remoção, o município poderá cobrar também a estada desse veículo, certo? E as multas referentes às infrações que forem de sua competência. Também o município poderá remover veículos que estejam estacionados em desacordo. O CTB nos dá aí 20 casos de estacionamentos irregulares. E apenas o estacionamento na contramão direção que não prevê a medida administrativa de remoção. Os outros sim, mesmo que o condutor não esteja no local, o agente de trânsito responsável pela lavratura do auto, ele irá remover esse veículo para que a infração ela deixe de acontecer, que cesse a infração, certo? A retenção e a remoção irá acontecer. O município também, pessoal, tem algumas peculiaridades. Os veículos de propulsão humana e de tração animal, eles são registrados e licenciados, ou pelo menos deveriam ser registrados e licenciados pelos municípios, segundo o artigo 129 do Código de Trânsito Brasileiro. E também o artigo 24 menciona veículos de propulsão humana e tração animal. Então esses veículos poderiam ser sim, caso o município deseje, faça todo o trabalho
cria uma regulamentação municipal, de acordo com o artigo 129, e esses veículos poderão ser registrados e licenciados. Surge aí mais duas coisas para a gente ter um entendimento: registro e licenciamento. E o que vem a ser o registro e o licenciamento? Pessoal, o registro significa o seguinte: quando se registra um veículo, significa que aquele veículo foi vinculado ao nome de uma pessoa, que pode ser física ou jurídica, ou seja, é qualificar alguém como proprietário do veículo, aquele que é responsável legal pela guarda e manutenção do veículo. Por que existe a necessidade de um registro? Porque se por acaso alguém cometeu alguma infração ou um crime com aquele veículo, será possível identificar pelo menos o proprietário, para que as medidas cabíveis sejam tomadas e para que aquela pessoa não fique livre das punições referentes às infrações de trânsito ou também para os possíveis crimes de trânsito que ela tenha cometido. Então, registro significa isso. Registrar significa qualificar alguém como proprietário do veículo, para que o mesmo possa responder por ações ou crimes que venham a ser cometidos com aquela máquina. Já o licenciamento, pessoal, as pessoas confundem muito. É IPVA. IPVA não faz parte do verão, ele faz parte do licenciamento. Ele não é o licenciamento. O licenciamento significa uma licença que o Detran confere para que você possa transitar com um veículo por um prazo de 12 meses. Para que se considere que esteja devidamente licenciado o veículo, o seu proprietário, o responsável pela quitação de todos os débitos referente a taxas, remoções, multas e outras possíveis que estejam vinculadas àquele veículo. O veículo tão e apenas será considerado devidamente licenciado se forem quitados todos os débitos que estiverem vinculados àquele veículo. Após a quitação do débito, esse veículo estará considerado devidamente licenciado, sendo liberado para que a emissão o certificado de registro e licenciamento veicular e terá validade de 12 meses, ou seja, anualmente você precisará licenciar o veículo. E o registro ele acontece apenas uma vez, certo? O que acontece é que muda-se algumas informações do registro, muda-se a propriedade, muda-se a categoria do veículo, a espécie. Quando se altera alguma característica, se altera também no registro. Quando se muda de cidade e de domicílio, também é necessário que o registro seja alterado. Então a gente, vamos lá, repetindo. Registro significa qualificar alguém como proprietário e guardião do veículo. Licenciamento é um procedimento manual relativo às obrigações do proprietário daquele veículo, ou seja, pagar todas as taxas, despesas, impostos e multas que estejam vinculadas ao veículo. Então, diante disso, o município tem também a sua parte. Ele deveria registrar e licenciar veículos de propulsão humana. O que são veículos de propulsão humana? Bicicletas, carro de mão, um triciclo que seja pedalado por uma pessoa e os veículos de tração animal, ou seja, as carroças e as charretes. Aqui em Pernambuco eu não conheço nenhum município que fez esse trabalho, que já fez já registrou e licenciou esses veículos. Mas eu tenho alguns exemplos de algumas cidades do Brasil que já assim o fizeram. Então, bota na cabeça, vamos lá, vamos repetir as coisas. Eu não posso esquecer disso. Existem alguns veículos que são a cargo do município? Sim. Veículos automotores? Não. Veículos elétricos? Não. Veículos articulados? Não. Só veículos de propulsão humana e tração animal. Esses veículos, registro e licenciamento, são exclusivos dos municípios. O município é que é o responsável por registro e licenciamento desses veículos. Ok, pessoal? Sucesso nos estudos!